Na região do Crescente Fértil, as ricas terras encontradas nas margens dos grandes rios Nilo, Tigre e Eufrates possibilitaram não apenas o desenvolvimento das civilizações egípcia e mesopotâmica, mas também o de povos vizinhos que de alguma maneira e em algum momento aproveitaram-se da riqueza daquelas civilizações. É verdade. Trata-se de hebreus, fenícios e persas responsáveis por alguns legados da cultura ocidental. Aqui no canal já falamos sobre os fenícios, então se você não viu, vai lá, assista ao vídeo e volte, pois aqui vamos falar sobre os persas. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, porque você sabe que aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre história, literatura, cinema, enfim, sobre humanidades no geral. Então, se você estiver curtindo o vídeo até aqui, deixa o seu like e comente aqui embaixo sugestões para os próximos. Bora pra vinheta! Os povos que ocupavam o Planalto Iraniano, região chamada pelos gregos de Perses ou Parsa, que conhecemos pelo nome de Pérsia, produziram uma civilização responsável por um dos maiores impérios do mundo antigo que se tem notícia. Apesar da pobreza do solo, o Planalto Iraniano foi ocupado desde o sexto milênio antes da era cristã, recebendo grandes levas de populações indo-europeias por volta de 2000 a.C. Relativamente pouca coisa se conhece a respeito dos persas antes do século VI a.C. No início do que podemos chamar de uma história dos persas, não havia um estado unificado e tampouco independente. Primeiro que nesse momento, quando falamos sobre os persas, estamos na verdade falando de um conjunto de tribos que vão se assentar ao sudoeste da região que hoje é o Irã, e por isso são também chamados de povos iranianos. Segundo que, politicamente, essas tribos se encontravam dominadas pelos medos, um povo também de origem indo-europeia que comandava um grande império no norte, a leste do rio Tigre. Inclusive, essa proximidade levou os autores gregos a encontrarem dificuldades em diferenciá-los, o que é evidenciado pela referência às guerras médicas, que não se tratavam de guerras entre médicos, mas entre as cidades-estado gregas e o Império Persa. Em 559 a.C., um príncipe chamado Ciro tornou-se rei de uma tribo persa do sul. Aproximadamente 5 anos depois, tornou-se governador de todos os persas e então buscou dominar os povos vizinhos. Ficou na história como Ciro o Grande, uma vez que dominou grandes extensões de terra, criando o maior império que o mundo até então havia visto e principalmente foi responsável, do ponto de vista político, pela unificação de todo o mundo oriental próximo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Porém, é preciso pensar um pouco sobre as condições históricas que se apresentaram a Ciro para que tamanha conquista fosse possível. Não dá para acreditar que seu êxito se devesse inteiramente à força de sua própria personalidade. Para começar, foi aceito pelos medos como rei logo depois de se tornar monarca dos persas. As razões disso não são bem conhecidas, mas de acordo com várias tradições, Ciro era neto ou genro de um rei medo. Isso talvez tenha facilitado para que medos e persas se unissem sob um chefe em comum. Seja como for, a conquista dos medos por Ciro foi realizada com tão pequena oposição que, segundo alguns historiadores, pouco mais significou que uma mudança de dinastia. A conquista do Império Babilônico pelos persas, por exemplo, se deu em meio a diversos conflitos internos que ocorriam entre os babilônios, algo que Ciro se aproveitou. Sua vitória lá foi fácil, pois teve dentro da própria cidade a ajuda de judeus e dos sacerdotes caldeus insatisfeitos com a política de seu rei. Além disso, as condições geográficas da terra dos persas, como já falamos, eram particularmente propícias à ideia de expansão política. A área limitada de terra fértil, a falta de outros recursos e as ricas regiões vizinhas, entre aspas, convidando a conquista, tornava virtualmente inevitável que os
persas rompessem os limites de seu território original em busca de fontes de recursos. Isso fez com que o Império Persa se constituísse em um império expansionista e militarista. Ciro também conseguiu dar uma relativa estabilidade ao seu grande império, aliando-se às elites locais dos territórios conquistados, em vez de simplesmente submetê-las ao seu domínio. A hegemonia política de Ciro foi reforçada por meio de uma política de respeito às diferenças culturais e religiosas dos povos conquistados, algo que reaparece na história na maneira como Alexandre o Grande comandava o seu grande império. Porém, mesmo entendendo que nem Ciro nem qualquer de seus sucessores tenha imitado a violência repressiva característica dos assírios, a política dos governantes persas não era isenta de opressão. De outro modo, não haveria como justificar as inúmeras insurreições que ocorriam ao longo do império. Em sua maioria, tais revoltas se davam por conta dos elevados tributos cobrados às regiões conquistadas, do alistamento compulsório no exército persa e da exclusão das populações conquistadas dos empregos públicos. Em 529 a.C., Ciro morre e é sucedido por seu filho Cambises, que herda um império rico e um exército poderoso. Ele dá continuidade ao expansionismo persa, conquistando o Egito na Batalha de Pelusa em 525 a.C. Cambises morre em 522 a.C., sem deixar herdeiros. O trono persa, assim, foi entregue a Dário I, que recebeu apoio da cúpula política do reino. Dário foi considerado um grande estadista e restaurador do império, uma vez que o reinado de Cambises foi marcado por crises. Dário, ao lado de Ciro, são os dois grandes nomes quando se trata do Império Persa. O seu reinado de 524 a 484 a.C., Dário dividiu o império em províncias, chamadas satrápias. Seus governantes, os sátrapas, eram encarregados de cobrar impostos em nome do imperador e eram fiscalizados, por sua vez, por inspetores oficiais conhecidos como olhos e ouvidos do rei, geralmente membros da família real. Dário também mandou construir estradas que ligavam os principais centros urbanos do império e criou um eficiente sistema de correios para o maior controle das províncias. Segundo Heródoto, a estrada real construída por Dário I media perto de 2.400 quilômetros de comprimento e cortava o império, unindo Sardes, nas proximidades do Mar Egeu, ao Palácio de Susa, no Golfo Pérsico. A segurança da estrada era garantida por uma constante patrulha imperial e possuía mais de 100 postos onde mensageiros reais faziam a troca de cavalos e passavam o correio, um trajeto que durava apenas uma semana em todo o seu percurso. Além disso, Dário implantou uma unidade monetária chamada dárico. O dárico foi uma moeda de ouro que ajudou a unificar o sistema de impostos do império, sendo considerado, portanto, como a primeira unidade monetária internacional. Vale lembrar que as moedas locais continuaram existindo, porém com importância cada vez menor. No Império Persa, assim como entre outros povos da Antiguidade Oriental, a população estava submetida à servidão coletiva e prestava serviços obrigatórios ao Estado. O comércio era realizado por povos subjugados, como os fenícios, babilônios e hebreus. A burocracia, formada pelos sátrapas e sacerdotes, tinha grande importância na sustentação do poder imperial. O poder do imperador era garantido pelo seu numeroso exército, mantido com propósitos expansionistas. A existência desse exército, porém, não impediu o fracasso dos ataques feitos por Dário I e seu sucessor Xerxes I à Grécia. Durante quase todo o século V a.C., os gregos e os persas se enfrentaram em conflitos que se tornaram conhecidos como guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. Em seu expansionismo, os persas, que já haviam dominado as cidades gregas da Anatólia, na atual Turquia, prejudicando o comércio da Grécia com o Oriente, quiseram ampliar sua presença nas colônias gregas da Ásia Menor. Esses conflitos deram início à época áurea da Grécia e de suas cidades
cidades-estados que saíram vitoriosas nas guerras. O Império Persa, derrotado, sai do conflito enfraquecido, culminando em 330 a.C. com a derrota de Dário III, o último imperador, no confronto com Alexandre da Macedônia. Culturalmente, os persas sofreram influências culturais dos muitos povos que dominaram. Seus palácios, monumentos e obras de arte em geral demonstravam características egípcias, babilônicas, assírias e dos demais povos da Mesopotâmia, como é o caso da própria escrita cuneiforme. Porém, na religião, a cultura persa mostrou originalidade, muito por conta da influência reformadora do profeta Zoroastro. Os princípios pregados por Zoroastro estão gravados no Zend-Avesta, livro sagrado dos antigos persas. Contrariando as demais religiões do Oriente, sua doutrina negava a magia, o politeísmo e os sacrifícios de sangue. Em vez dessas práticas, o zoroatrismo enfatizava a capacidade de os indivíduos optarem entre o bem e o mal. Zoroastro e seus seguidores ensinavam a crença em Ahura Mazda, o deus do bem, da luz, da justiça e da sabedoria. Mas além dele, havia também Ahriman, o espírito das trevas. As pessoas tinham liberdade de escolher entre os dois. Para ser aceito pelo espírito do bem, cada indivíduo tinha de dizer sempre a verdade e ser bom para os outros. A recompensa por esse comportamento era a vida eterna no paraíso. Aos seguidores do espírito do mal estava reservado o inferno, uma vida de tormentos. Hoje, essa religião ética e dualista está presente com força na Índia e no Irã. Tá bom. Em resumo, desde as suas origens nas tribos dispersas até o auge sob a liderança de governantes como Ciro e Dário, os persas moldaram vastas regiões do mundo antigo, unificando o Oriente Próximo e deixando um legado importantíssimo para a cultura ocidental.